CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Este sábado é Dia Internacional da Mulher. A gente vem desde o início do programa, né? Debatendo e tratando do assunto, trazendo informações que possam melhorar a qualidade de vida das mulheres, programas voltados para mulheres, e não podia ser diferente no Vida Profissional com a mulher Andréia Salsa. Ô, Andréia, como é bom ter mulheres nesse time, viu? Nossa, a gente está contribuindo muito. Aí, bom dia para você, Fernanda. Bom Bom dia para os nossos dia. ouvintes, colegas de estúdio. Essa é uma temática que me pega muito, né? Não só, como você disse, por ser mulher, né? Mas por ter aí uma missão pessoal, profissional, de alertar, né? Para a importância de carreiras e mulheres em posição de poder e prestígio, destaque em suas carreiras. Então, uma alegria enorme estar nesse dia aqui e com essa pauta tão relevante. É isso. E é um mês em que as empresas investem muito nisso, né? Na Muito. promoção das mulheres. Isso foi crescendo muito. Na realidade, esse é um... E eu, particularmente, Fernanda, não sei você, mas quando eu olho para trás, né, eu sempre tive algum desconforto com esse Dia Internacional das Mulheres, porque durante muito tempo, algumas empresas e alguns segmentos ainda tratam, né, esse dia como uma forma de lembrar da sensibilidade da mulher, da intuição, de como somos guerreiras, etc. E eu tenho um pouco de dificuldade e desconforto com essa perspectiva, não que ela não exista, mas as mulheres são plurais e têm características muito diferentes, e esse Dia Internacional da Mulher, para mim, felizmente, está ganhando uma dimensão, que é o que eu entendo que deve ganhar, que é como as mulheres estão ocupando e devem cada vez mais ocupar espaços, né, de destaque em carreira e buscando um pouco de igualdade, né, entre oportunidades de gênero. Então, hoje, muitas empresas e instituições aproveitam para celebrar o mês das mulheres. Então, tem empresas que durante todo o mês têm programações voltadas para esse, né, Dia Internacional da Mulher. E o nosso quadro hoje aqui é tentar trazer um pouco da visão do que talvez, né, possa ser substituído, porque já comunicou de um jeito e hoje a gente tem que ter cuidado para comunicar, porque não deixa de ser uma pauta sensível, né, Fernanda? Uhum. Assim, embora a gente deveria lidar com um pouco mais de naturalidade, mas ainda não é uma pauta em que, por exemplo, né, várias pessoas entendem que é uma pauta importante. Então, aqui a ideia hoje é trazer dicas simples, como a gente gosta de trazer aqui para os nossos ouvintes, sempre com muito pragmatismo, sobre como talvez conduzir da melhor forma essa celebração, né, do Dia Internacional da Mulher nos ambientes profissionais. E algo tão sensível, Andréia, né? Porque eu imagino assim, né, que um pouquinho de exagero pode levar toda a estratégia por água abaixo. Sem dúvida, sem dúvida. E entender que somos plurais, que temos perspectivas plurais, e por isso que eu sempre entendo que sempre que for possível, né, porque a gente sabe que às vezes é uma correria nas empresas, tem tantas ações acontecendo ao mesmo tempo, mas se você tiver um tempo de planejamento, né, a gente está aqui no dia 8, ainda tem bastante tempo para as empresas aí que se organizaram ao longo do mês, se for possível ouvir as mulheres, o desejo das mulheres da sua organização, para ser o mais assertivo possível. Tem algumas empresas que formam comitês, né, para debater ações dentro da empresa. É super importante que num comitê que vai debater ações do Dia Internacional da Mulher, tenham mulheres. Parece meio óbvio, Fernanda, mas quando a gente vai ver o mercado, eu já vi, inclusive teve uma notícia que repercutiu bastante em uma organização que foi fazer ali uma honraria ao Dia Internacional da Mulher, e só tinham homens. Assim, é meio patético, mas ainda acontece, né, situações como essa. Então, ouça, né, sempre que possível, ouça as mulheres, o desejo das mulheres, que para elas é importante ser lembrado nesse dia. Então, se vai ter comitê para sugestões, coloquem mulheres de vários níveis, que é super importante também, várias posições dentro da organização, diferentes níveis hierárquicos, mulheres brancas, mulheres negras, jovens, mulheres maduras. Isso vai gerando, né, um caldeirão de coisas tão positivas e acaba, né, fomentando também um tema que é tão importante, que é a diversidade e inclusão
nas empresas de forma genuína, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não comunicar em exagero, né? E aí reforçar, como você bem está lembrando aí, cuidando para a gente lembrar, todos nós, de que não criar aí estereótipos, né? Tem uma coisa aí de mulher ideal, né? Mulher. Então, a gente tem que ter cuidado e refletir, que por isso que é uma pauta sensível, que nós somos mulheres com múltiplos, né, entendimentos, formações, desejos, visão de vida, né? Então a gente tem que ter cuidado, inclusive não só com o que a gente escreve nesse dia, mas o que a gente oferece aí, né, de presente, né, e de benefícios para não sermos mal interpretados e a coisa, como você muito bem falou, fugir da estratégia do desejo aí que se gostaria de ser apresentado para as mulheres. E que por muitas décadas, né, a mulher sempre foi associada à maternidade. Isso não é mais uma unanimidade, não é mesmo, Andréia? Perfeito, perfeito. A gente e olha não... como esse... E falando um pouco aí, né, desses presentes, né, a gente somos pessoas normais. A gente não é a mulher da rede social. É isso. Esse tema que você trouxe da maternidade, isso daí daria um quadro inteiro só da gente falar sobre isso, porque é tão sensível, né? Então, o cuidado de coisas que são dadas, e como você muito bem falou historicamente, né? Dando coisa ou lembrando, né? Você que é mãe, quem disse, né? Que toda mulher, e eu sou mãe, você é mãe, não tem nada contra uma mulher ser mãe, mas assim, não dá para desconsiderar, né, que outras mulheres, por o motivo que for, os inúmeros motivos, inclusive o motivo de não desejo, né, e que às vezes esse não desejo tem muita responsabilidade associada ao não desejo de ser mãe, muita consciência do que significa ter um filho. Então, somos mulheres, né? Então essa coisa dos presentes, né, batom, esmalte, utensílio doméstico, presentes ligados à maternidade, até a flor, né? São presentes ótimos que a gente gosta de ganhar, a gente gosta de consumir, sem dúvida, mas talvez nos tempos atuais, contemporâneos, a gente cada vez mais ampliando a nossa consciência sobre pluralidade, diversidade, talvez não sejam os presentes ideais para este momento, né? Não que você não possa oferecer em outros momentos e presentear as suas colaboradoras, mas talvez olhando, né, para iniciativas mais modernas, a gente pode indicar outras formas de presentear que não essas tradicionais que reforçam aí um estereótipo, né, único, né, de mulher, e aí nesse lugar mais de mulher idealizada. Então, eu queria trazer aqui algumas dicas, que não, obviamente, só assim, uma inspiração para quem está nos ouvindo, né, que lidera aí principalmente ações dessas nas empresas, para ajudar, né, aqui talvez contribuindo com ações que eu já vi, já presenciei, sei que vão acontecer esse ano em várias empresas, aí para ajudar talvez, não vai dar tempo esse ano, André, mas que bom que você está trazendo, porque para o ano que vem, né, a gente se organiza. Então, a nossa ideia aqui é só trazer algumas dicas, né, para inspirar os nossos ouvintes. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu trouxe uma ação que é bem simples, né, porque a gente tem que considerar, né, Fernanda, que tem empresas de todos os segmentos e tamanhos que nos ouvem, então isso tem a ver com o quanto de orçamento é dedicado para esse dia. Então, uma ação, se você tem esse orçamento, né, uma ação simples pode ser um chocolatezinho, alguma coisa que tenha a ver aí com o consumo, que independe do gênero, né, que você tem, com uma frase anexada, né, inspiradora sobre carreira de mulher, carreira feminina, conectada a esse chocolatezinho. Eu acho que é afetivo, acho que é simpático, e a chance de errar aí é pequena, né? Então, isso pode ser uma ideia também. Itens de autocuidado que são muito legais, velas aromáticas, óleos essenciais, produtos artesanais, e você pode juntar aqui, inclusive, um presente com algo que tem impacto social. Então, eu gosto muito de ações assim, né? Que é um produto que é feito por um grupo de mulheres, por artesãs locais. Aqui no Espírito Santo a gente tem tanta gente interessante, tantas mulheres, né, produzindo aí artesanatos, então pode ser nessa linha mais simples. Agora, você indiretamente está ajudando uma outra mulher. Exatamente, tem um simbolismo, né, de sororidade, que é uma palavra que sempre aparece muito no Dia Internacional da Mulher, que é mulher apoiando mulher, então o trabalho feminino. Então acho que comunica muito bem quando a gente, através de um presente, a empresa não só presenteia as suas colaboradoras, mas
nos bastidores está apoiando aí iniciativas de empreendedorismo feminino. Então, eu vejo sempre com ótimos olhos. Agora, para empresas que têm mais recursos, né, se ela puder oferecer, por exemplo, eu já vi também, é bem frequente, inclusive, livros inspiradores, né, tem vários aí do segmento mais de mulheres, livros de poesia, livros sobre desafios, né, de liderança feminina. Então, se você não tem condição, a empresa não tem condições de oferecer um exemplar para cada mulher, de repente fazer sorteios. Então, acaba agitando, é legal também ter esse movimento nas empresas. Então, ingressos para teatro, shows, exposição, um vale presente experiência, que eu adoro também, aula de cerâmica, com própria massagem, né? Vinhos, yoga, dança, fotografia, e cada empresa dentro até do seu próprio segmento pode escolher. Agora tem investimentos que são maiores, mais sofisticados, que também têm crescido muito, Fernanda. Eu tenho, inclusive, me envolvido pessoalmente em vários programas de desenvolvimento de liderança feminina dentro das empresas. Então, acho que é audacioso, acho que é revolucionário, dentro de programas de desenvolvimento de liderança, ter um bloco específico para desenvolvimento de liderança feminina. Então, tem crescido muito esse segmento, até porque algumas empresas têm metas, né, associadas, inclusive, a investidores, de aumentar o seu escopo de liderança feminina dentro das organizações. E para que isso aconteça, a gente precisa estar preparada para ocupar as posições que são oferecidas. Então, esses são caminhos mais sofisticados, aí, várias empresas inaugurando seus programas de desenvolvimento de liderança feminina no mês de março, e aí, né, dando cursos, capacitações, workshops e rodas de conversa com referências femininas. Inclusive, vou participar de uma aí na nossa querida Gazeta, que acho que vai ficar para abril, porque teve uma questão de conciliação, mas várias empresas provocando, né, esses espaços de fala para a gente, com rodas de conversa, com referências femininas. Então, tem aí para todos os gostos. Eu procurei trazer aí ações menores, de médio porte, de grande porte, mas eu acho que o importante, né, eu sempre digo assim, no Dia Internacional da Mulher, eu procuro me posicionar, que o maior presente, eu sempre acho que é respeito, quando a gente olha para a carreira, aumento salarial, espaços de poder. Eu sempre digo que eu estou dispensando batom, esmalte e utensílios domésticos em ocupação, né, substituindo aí por respeito, aumento salarial e espaços de poder. E isso. Tem uma coisa que tem começado também, Fernanda, só para concluir aqui o meu comentário de hoje, que é muitas empresas começando a oferecer espaços de sensibilização dos homens, dos colaboradores para esse tema. Que a gente, se tiver o apoio dos homens, né, Fernanda, a coisa fica um pouco menos desafiadora. Então, sempre quando a gente encontra homens que nos apoiam, homens que acreditam nessa causa, né, mais igualitária, facilita. Então, esse exercício de capacitação para homens também está começando agora, mas eu já vejo alguns movimentos e vejo com muito bons olhos. Então, acho que tem vários caminhos para a gente celebrar esse dia tão importante para a gente. E eram essas duas coisas que eu ia acrescentar. A questão da menos desigualdade salarial, né, e menos assédio dentro dos ambientes de trabalho. Muito. E é impressionante como a gente está em 2025 e coisas óbvias continuam grupos insistindo, né? A gente é muito sensível, mas a gente não pode deixar de pontuar que, embora o Espírito Santo seja um estado incrível, eu sou uma grande apaixonada, né, e divulgadora desse estado, e moro aqui com muito amor, mas é ainda um estado muito violento. Eu acho que o nosso estado tem um desafio enorme, né, com a questão do feminicídio. Só a gente quase todo dia tem uma notícia, e isso ela se desdobra de alguma maneira nos ambientes profissionais. Isso é muito sério, precisa ser encarado, né? Aí a gente já está falando de uma dimensão até envolvendo crime, né? Porque é uma questão de crime mesmo. Então, que as áreas, né, de ouvidoria, de compliance, que também tem amadurecido dentro das empresas, possam estar preparadas para isso. E nós, mulheres, também, acho que isso é uma temática importante em várias dessas rodas de conversa, que é o quanto a gente se protege, né? Eu sempre acho que essa é uma pauta que a gente tem que ter muito cuidado para não ser nós contra eles. Eu, pelo menos, nunca trarei essa narrativa. Agora a gente precisa exercitar o nós por nós, porque eu acho que a gente ainda precisa aprender muito
a se apoiar, a se defender, a se ancorar, a se ajudar no nosso processo de desenvolvimento de carreira. Então, sem dúvida, respeito, né, equidade, são temas fundamentais aí que a gente espera que avance mais um pouco em 2025. Excelente, ó, um feliz Dia da Mulher para você, para nós e para todas as mulheres que estão conosco hoje. Muito, muito feliz e que a gente siga aí não desistindo de ocupar espaços de poder, né? Não no sentido, de novo, de nós contra eles, mas a gente precisa também ter nosso espaço de decisão bem delimitado. Então, um ótimo Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres e para os homens também que acreditam e nos apoiam aí nessa perspectiva. Muito bom. Até o próximo sábado. Até, querida.